Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Gabriel Vacarello. Comece se inscrevendo, ative o sininho e não perca nenhum conteúdo a partir deste exato momento aqui do canal. Mas não deixe de se inscrever, tá legal? Porque tem uma galera aí que tá vindo aqui assistir e olha que as minhas visualizações são baixíssimas, mas assistem e não são inscritos no canal, tá legal? Então, por favor, faça favor e se inscreva aí. Agora veja só, o que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte, né? O que eu tenho para tratar contigo hoje é o seguinte. Ontem, dia 17 de março, me foi feita uma pergunta na caixinha do Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, o link está aqui na descrição e me segue lá também. Me fizeram uma pergunta na caixinha a respeito do noivado. Quais são as coisas com as quais se deve ter cuidado no noivado? Quais são as coisas às quais nós devemos necessariamente dar atenção no período do noivado? Quais são as coisas? A pergunta foi literalmente assim. Quais são as coisas que você julga que, na tua opinião, são muitíssimo importantes no noivado? Muito bem. Eu queria, antes de responder essa pergunta explicitamente, porque eu quis trazer essa pergunta aqui para o YouTube para desenvolvê-la um pouco melhor, de maneira um pouco mais bem elaborada, mas eu quis trazê-la para cá e antes de respondê-la eu quero ampliar um pouco a coisa e olhar para o relacionamento de maneira geral, ok? O que é o relacionamento humano? Quando nós construímos o relacionamento com uma pessoa, a que é que esse relacionamento visa e como é que nós entramos nesse relacionamento, por que razão nós entramos e qual é o objetivo de um relacionamento. Muito bem. Antes de qualquer coisa, nós precisamos nos atentar a uma realidade bastante específica e absolutamente importante de qualquer relacionamento que seja. Essa dinâmica do relacionamento como nós conhecemos atualmente, namoro, noivado, casamento, que tem evoluído, né, nos dias de hoje, já há algumas décadas, na verdade, chegou a algo como namoro, né, coabitação, experiência de, enfim, partilha de vida morando na mesma casa, noivado, casamento. Namoro, noivado, vive junto, casamento. Ou namoro, vou viver junto, né? Então as coisas foram se transformando ao longo do tempo. Mas por que razão as coisas foram se transformando e por que raios existem etapas dentro de um relacionamento? Ora, quando nós olhamos para a realidade, para o mundo de maneira geral, todas as realidades para as quais nós olhamos exigem que nós tenhamos uma perspectiva simbólica da realidade. Ou seja, tudo aquilo que nós assumimos e fazemos de alguma forma está para além da mera literalidade. Existe uma espécie de simbólica por detrás de todas as coisas e que dá à realidade uma riqueza muito maior do que a riqueza meramente literal, entende? Perder essa espécie de visão simbólica da realidade significa como que perder aquilo que é estritamente humano, próprio do conhecimento humano a respeito das coisas que existem no mundo real, né? Na realidade. O homem tem a capacidade de enxergar nas coisas, e sempre foi assim, uma realidade simbólica que está por detrás, e esses símbolos servem para explicar não só a realidade como um todo, senão que a própria vida do homem. E aqui tem um aspecto interessante. O assumir um certo compromisso num relacionamento com uma outra pessoa tem em si mesmo um aspecto, um caráter simbólico. Veja, à medida em que nós entramos num relacionamento, esse relacionamento é em si mesmo caracterizado por um símbolo específico, que é o símbolo de uma união cuja característica essencial é a doação de um para uma, sem reservas, com uma totalidade de entrega, que visa a felicidade do outro através da realização do amor, que se manifesta no serviço. É basicamente isso, entrar num relacionamento. Ora, as etapas do relacionamento, como nós as entendemos, ok? De maneira mais contemporânea, mas não tanto, enquanto namoro, noivado, casamento, ela
corresponde a uma espécie de gradação de responsabilidade, entende? Então é como se eu assumisse um compromisso, o compromisso fosse firmado numa promessa e, como por fim nós temos o matrimônio, no matrimônio firma-se uma responsabilidade vitalícia de eleição absoluta e de promessa de fidelidade, uma estabilidade e uma permanência de um para com o outro, assumindo uma responsabilidade pela felicidade, pela realização da outra pessoa de maneira plena e absoluta. E esses graus, esses níveis de relacionamento são como que aspectos de uma responsabilidade que gradativamente também cresce, ou seja, são símbolos de uma responsabilidade. E veja, as etapas de um relacionamento são simbólicas nesse sentido, entende? São sinais de uma responsabilidade que cresce em relação a outra pessoa. Mas essa responsabilidade só cresce em relação a outra pessoa dentro desse tipo de relacionamento, porque nesse tipo de relacionamento visa-se, em cada etapa específica, assumir uma responsabilidade que seja correspondida por um grau de, vamos dizer, reciprocidade específico. Dentro de um namoro, o que se visa fazer é o conhecimento íntimo de uma outra pessoa. E quando eu digo conhecimento íntimo, eu não estou dizendo conhecimento íntimo fisicamente falando. Ou seja, dentro de um namoro, você não tem um ambiente propício para conhecer a outra pessoa em sua intimidade física. Ou seja, não é o lugar propício para que você se deite com a outra pessoa e tenha uma experiência de cunho, veja só, sexual, meramente falando. Entende ou não? E por que não? Porque dentro do namoro visa-se... Veja só, como eu disse, o relacionamento, em sua gradação, ele tem níveis específicos de responsabilidade. E esse nível tende a ser crescente, ou seja, ele aponta para cima. De algum modo, quando você entra num relacionamento, num namoro que seja, você já tem uma espécie de seta que quer te levar para cima, que tem como perspectiva assumir mais e mais responsabilidade sobre esta pessoa que você tem diante de si, como sendo a pessoa com quem você está se relacionando. Ou seja, de algum modo, o teu namoro aponta para outra coisa que não ele mesmo. Ele é uma espécie de etapa que tende ao fim. Ele acaba. Por que ele acaba? Porque a responsabilidade exigida neste nível de relacionamento dá lugar a uma responsabilidade muito maior. Ou a responsabilidade nenhuma. Cada um vai para o seu canto ou, de fato, assume uma responsabilidade maior com uma promessa. Nós estamos nos preparando agora para assumir a responsabilidade vitalícia de um pelo outro, ok? Esse é o ponto. Ou seja, o namoro, ele em si mesmo é uma realidade meramente passageira. Ele é temporal, ele tende ao fim e ele deve necessariamente acabar. E ele aponta para cima. Se o namoro é uma espécie de seta que aponta para cima, para um nível maior de responsabilidade, o modo como ele deve necessariamente ser vivido é um modo que, olha só que coisa interessante, que corresponda com aquilo para onde ele tende. Se ele é um apontamento para uma responsabilidade cada vez maior, ele deve corresponder a dar todos os meios necessários para que a responsabilidade maior seja possível. E, meus queridos, entregar o brinde no início da festa não é um bom negócio, porque os convidados vão embora. O que isso significa? Significa que, veja só, que entregar-se totalmente em seu maior nível de intimidade possível, que é uma entrega física e espiritual, porque o ato conjugal não é um ato meramente físico, tá legal? É um ato físico e espiritual, são duas pessoas que se comunicam no ato mais sublime criado por Deus, que é um ato que manifesta o amor, que faz crescer no amor, cuja presença divina é ativa e a possibilidade de uma vida nova ser gerada é real. Ou seja, naquele ato específico, o que você tem necessariamente para que ele aconteça é uma exigência e não uma necessidade para assumir uma responsabilidade maior. Veja, ele não é um ato que aponta para a responsabilidade maior, ou seja, aqui no namoro nós devemos manter um ato conjugal, nós devemos necessariamente relacionar-nos sexualmente. Por quê? Porque isso aponta lá para cima. Não! É o contrário.
O ato conjugal, ele é exigido dos cônjuges, porque é lá em cima, naquele nível de responsabilidade e comprometimento lá de cima, quando um e outro assumem uma responsabilidade vitalícia de um pelo outro, é que ele pode sim ser possível. Porque ele é uma entrega total, e é só quando a responsabilidade é total que o ato de entrega total pode ser lícito, ora bola. Aí então, quando nós estamos lá no namoro, ele deve apontar para aquela dinâmica de responsabilidade total. Como? Através de um conhecimento mútuo. Ok? Veja só, eu disse num outro vídeo que existem alguns níveis de amor, simbolicamente falando, sob uma perspectiva clássica. Um amor venéreo, um amor erótico e um amor de cunho racional, né? Um amor de benevolência, segundo uma linguagem mais clássica, ou seja, um amor venéreo, segundo Vênus, um amor erótico, segundo Eros, e um amor de razão, né? Um amor mais espiritual, um amor benevolente, que quer a felicidade e o bem do outro. Esses dois níveis de amor que são mais baixos, um amor venéreo e um amor erótico, são ambos correspondentes a duas dimensões humanas. Amor erótico sensitivo e amor venéreo meramente vegetativo, ou seja, físico, corresponde ao impulso reprodutivo. Veja só, quando nós nos aproximamos da outra pessoa e damos vazão a um amor meramente venéreo, antes de construir um amor erótico e escolher e decidir-se até o fim da vida por um amor benevolente, ele vai assumir a frente necessariamente de todos os outros, e o que ele vai fazer? Ele vai impedir o crescimento dos outros. Só é possível que o amor erótico, ou seja, os afetos, os sentimentos cresçam, sejam multiplicados no coração do homem e da mulher no momento em que eles começam um relacionamento, se há uma continência, ok? Ou seja, se os impulsos meramente físicos são controlados, se eles são, de fato, segurados aqui, se eles são contidos, ok? E então os sentimentos começam a crescer cada vez mais. E por quê? Porque todo sentimento, todo afeto surge a partir de um estímulo de um objeto externo, de algo que acontece fora de mim. Se eu começo a me relacionar com uma outra pessoa e esse relacionamento com essa outra pessoa parte de uma continência e eu começo a conhecer cada vez mais profundamente a outra pessoa, seus sonhos, seus gostos, o seu nível intelectual, o seu nível de cultura, a sua família, a sua história, as suas dores, as suas feridas, os seus traumas, as suas alegrias, os seus objetivos de vida, a sua perspectiva de eternidade, a sua religiosidade, e eu começo a conhecer e conhecer e conhecer e conhecer e conhecer aquele objeto que está fora de mim, aquela pessoa fora de mim. Veja só, estou dizendo objeto porque é só afeto, só sentimento, hein? Ele vai despertando em mim cada vez mais sentimentos e eu quero estar perto, eu quero ouvir mais, eu quero conhecer mais, eu quero a opinião, eu quero entender, eu quero mais, eu quero para mim, eu quero comigo. Completa em mim, é quase uma parte que me falta, entende? Completa em mim. O amor erótico nesse sentido é como que motivado por uma espécie de carência, porque ele reconhece no outro um bem para mim, entendeu? Esse é o sentimento, é o afeto. No amor de cunho racional, no amor de nível espiritual, o que acontece no relacionamento é que a outra pessoa é vista como um bem em si, ou seja, ela não é só mais um objeto que estimula em mim certos sentimentos. Porque, veja só, aqui corre um perigo. Se nós paramos nesse amor de cunho erótico, veja, nesse amor mais romântico, nessa paixão, né? Nesse afeto, que quer o outro como um bem para mim, querer o outro como um bem para mim, pode incorrer que num determinado momento eu já não enxergue mais o outro como um bem que supre uma falta, uma ausência que há em mim. Porque eu posso encontrar outra coisa que supre essa falta. Porque eu posso não me interessar mais. Porque os afetos se cansam num determinado momento. Como um filme que você assiste. Chega uma hora que não aguento mais. Entendeu? A mesma coisa. Lembra com certa graça, muito legal, mas parar para assistir já se torna um pouco custoso. Não, não. É assim que funciona. Os afetos, eles são desse modo. É uma paixão, meramente. O amor benevolente, ela é uma decisão. Ela está para sempre. Eu quero, eu me decido para sempre amar a outra pessoa. A outra pessoa é reconhecida como um bem em si. Agora, ela não é só mais um objeto que estimula em mim certos afetos.
ela é reconhecidamente um sujeito a quem eu devo amar e fazer feliz. Ela é um bem em si, uma pessoa que diante de mim deve necessariamente ser amada e merece ser feita feliz através dos meus esforços, através do meu serviço, através da minha entrega, da minha doação. O meu coração, que é entregue nas mãos da outra pessoa, a enriquece de algum modo. Isso é amor e benevolência, querer o bem do outro, trabalhar para isso. Veja só, essas etapas todas dos relacionamentos exigem que cada uma delas tenha as suas próprias práticas. Dentro de um amor espiritual, o que a gente faz? A gente se decide pela outra pessoa e assume uma responsabilidade individual, uma decisão, eu escolho você, eu quero você por toda a minha vida, e social, diante de todas as outras pessoas que existem na face da terra. Esta é a minha esposa, entendeu? A Maria Paula é a minha esposa, entende? Eu assumo diante do mundo, através do matrimônio, que além de ser uma espécie de testemunho diante de uma comunidade, é o momento em que o próprio Deus sela a nossa união com uma bênção específica e com a sua presença ativa dentro do nosso relacionamento, que torna, pelo sacramento, religiosamente falando agora, né, em linguagem católica, torna pelo sacramento o meu matrimônio um sinal sensível do amor e da comunhão de pessoas vivida por Deus na Santíssima Trindade. Deu para entender? Então, cada etapa tem aquilo que lhe é próprio. O que é próprio do noivado? Namoro, conhecimento. Matrimônio, responsabilidade eterna. O que acontece no meio do noivado? O noivado, como eu disse no início, é uma espécie de promessa, é um local de promessa. É o momento em que nós pedimos a mão da outra pessoa em casamento, como que você aceita se casar comigo? Então nós vamos fazer isso. Daqui a algum tempo nós vamos nos casar. Esse momento, o noivado é esse período de tempo, como uma espécie de ponte, de passagem, né, do conhecimento para a responsabilidade total. E esse nível de responsabilidade assumido aqui no noivado é um nível de responsabilidade que visa a construção efetiva, de maneira já material mesmo, né, do matrimônio. Aqui no noivado, o que a gente faz? A gente começa então a preparar o casamento, a preparar a casa onde a gente vai morar, a estudar sobre a educação dos filhos, a ver para onde é que o rumo da família vai. É um conhecimento ainda mais íntimo e mais profundo. Mas é um momento também que, se ele está visando o matrimônio e trata especificamente do matrimônio, ele precisa necessariamente levar em consideração um tema muito importante, que foi justamente a razão pela qual eu quis trazer esse vídeo para cá e foi o que eu respondi lá no Instagram. Que é o seguinte, ele é essa ponte que leva ao matrimônio, já bem construída, está assim, maravilhosamente alicerçada, deve-se atravessá-la e chegar no matrimônio de maneira maravilhosa. Coisa linda de meu Deus. Mas no noivado, tendo como perspectiva o matrimônio, o que é que se deve fazer? Deve-se necessariamente tomar cuidado com a idealização. O noivado é um tempo no qual, né, os noivos precisam necessariamente colocar os pés no chão e lembrar-se da realidade a respeito do matrimônio. Afinal de contas, o que é o matrimônio? O matrimônio é visto por muitos atualmente como a linha de chegada. Ele é o objetivo da minha vida. Eu vou chegar lá, eu vou me casar e é maravilhoso. É isso aí. É para isso que eu escolhi você e você é o objetivo da minha vida. Mas não é, meu Deus. O matrimônio é propriamente a tua vocação. Você foi chamado a estar no matrimônio. Deus quer que você se case. Para quê? Porque neste estado de vida você vai construir com o seu cônjuge uma vida santa. O matrimônio deve partir do pressuposto de que há uma relacionalidade que visa expressar uma união dos cônjuges. E essa união tem por objetivo a realização desses dois corações. Não que um e outro se realizem mutuamente, mas porque ambos dão Deus um para o outro e realizam-se por ocasião da presença do próprio amor em pessoa ali naquela relação. E, veja só, essa relacionalidade que se manifesta na união conjugal, que, veja só, é dia a dia, minha gente, é rotina, é chatice, é conversa, é discussão, para onde vai, entende ou não? Os momentos de gozo, de prazer, de ato conjugal, assim, são como que exceções dentro de uma rotina. A rotina matrimonial é o local onde vocês devem se lembrar, vocês que estão noivos, de construir, ok? Juntos, um caminho de santidade,
dentro do matrimônio. É o lugar em que ambos estão agora vivendo juntos, dormindo na mesma cama, olhando para a cara do outro o dia inteiro que Deus deu. Desde a hora que vai dormir até a hora que acorda. Né? Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, melhor dizendo, né? Não passa o dia inteiro junto, não é isso que eu quero dizer, mas veja, há uma intimidade e uma exigência de que haja uma intimidade gritante, absurda, ululante, entende? E há uma necessidade de que nessa rotina, nesse cotidiano, de olhar na cara um do outro, de conversas, de diálogos, de risos e de brigas e de construir uma vida santa. Isso é o matrimônio. A entrega de um amor autenticamente espiritual para o outro, que visa a felicidade do outro, deve corresponder a uma reciprocidade, em que mutuamente, entregando-se um ao outro, os cônjuges devem necessariamente fazer com que um e outro cresçam humanamente e, se Deus quiser, espiritualmente. Mas a entrega visa a maturidade e uma vida santa, para que ambos caminhem juntos em direção ao céu. Isso é o matrimônio. O noivado é o tempo de colocar o pé no chão, de não idealizar o matrimônio, mas de levar em consideração o fato de que nós vamos começar a corrida em direção ao céu juntos. Intensifiquem as orações, busquem crescer em virtudes, sejam prudentes, porque o noivado é um tempo de muita tentação, e sigam firmes nos propósitos de Deus. O céu é o objetivo, tá bem? Obrigado pela atenção nesse vídeo, espero ter ajudado com algo. Deixe aí nos comentários se você já havia pensado sobre qualquer uma dessas coisas. Deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho e nós nos vemos na próxima. Muito obrigado, fique com Deus e tchau! Valeu, pessoal. Obrigado.